Nós vamos aqui meditar na palavra do Senhor. Já quero deixar um convite para você que está conosco nessa noite, dizer, como a igreja disse, né, sejam bem-vindos no nome de Jesus, dizer que vocês são e serão sempre bem-vindos conosco. Você que nos acompanha pelo canal, aí também no YouTube, seja bem-vindo, né? Esteja conosco aqui presencialmente, né? Eu sei que alguns às vezes não podem estar, mas assim que possível, esteja conosco aqui também, presencialmente aqui nessa comunhão. E deixar já o convite, né? Que eu falei, dia 25, nosso culto de Natal. 24 você passa com a sua família, mas dia 25 estaremos aqui com um culto especial de Natal. E vocês já sintam-se convidados a estar conosco nesse dia. Muito bem, nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa hora. E eu quero começar fazendo algumas perguntas. Primeiro, você acredita em fantasma? Você tem medo de fantasma? Quem não já teve medo, né? Pelo menos na infância. Mas tem adultos que têm medo, né? Que acreditam. Mas do que você tem medo? Do que é que você tem medo? O que lhe deixa inseguro? Você tem dúvidas? Há coisas que você não entende bem que acontecem na sua vida, que acontecem ao seu redor? Há coisas que você às vezes até se sente frustrado, se sente frustrada por não entender, por não compreender algumas coisas que acontecem e às vezes se sente desanimado, às vezes se sente desanimada, ou até você pode se sentir temeroso por causa das suas dúvidas, por causa das incertezas, por causa dos seus temores, dos seus medos, coisas que te fazem temer, que te fazem ter medo. Nessa noite nós estaremos meditando na palavra de Deus, justamente sobre estas coisas, mas meditando sobre o seguinte tema: respostas aos nossos temores em Jesus Cristo. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Evangelho de Mateus capítulo 14. Eu estou com a tradução aqui, a King James Fiel. Mateus capítulo 14, versículo 22. A partir do versículo 22. Primeiro livro aí do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, capítulo 14. Versículo 22 até o 33, vamos ler essa passagem da palavra de Deus, Mateus 14, a partir do versículo 22. E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo, e começando a submergir, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse-lhe: ó, vós de pequena fé, por que tu duvidaste? E ele, subindo ao barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da tua palavra e queremos, ó Deus, pedir que o teu Espírito Santo nos dê o entendimento, a compreensão da tua vontade, conforme a tua palavra. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus tem a resposta para todos os nossos medos, todos os nossos temores, todas as nossas dúvidas. E esse texto aqui, ele traz grandes lições para
às nossas vidas. Esse acontecimento aqui, onde os discípulos estavam ali no barco, e ali o forte vento, as ondas contrárias, e Jesus então aparece, vai até eles, andando por cima da água, e eles se assustam, né? Eles pensam que é um espírito, que é um fantasma, e aí depois Jesus fala com eles. Pedro vai, anda por sobre as águas, mas depois começa a afundar, mas ele clama e Jesus o socorre, e Jesus então diz, né? Acaba dizendo: homens, ou você de pequena fé, por que você duvidou, né? Ele disse isso então para Pedro. Muito bem, irmãos, o texto ele nos traz algumas lições que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. E a primeira delas o texto mostra, ele começa dizendo que Jesus, no versículo 22, logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele. Essa palavra compeliu, ela quer dizer que Jesus os obrigou a entrar no barco e passar para o outro lado ali do mar da Galileia. Jesus então, ele obriga, ele constrangeu, ele ordenou que os discípulos fossem sem ele. E aí os discípulos vão. Mas aí o que é que nós já aprendemos desse início dessa história? É que muitas vezes, mesmo seguindo a direção dada por Deus, mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo vivendo conforme aquilo que é o que Deus quer para nós, nós podemos enfrentar tempestades, ondas contrárias, um forte vento, podemos enfrentar dificuldades, problemas, situações difíceis, mesmo fazendo a vontade de Deus. Mas eu queria que você entendesse que Deus usa as circunstâncias ruins, até as circunstâncias ruins, para nos ensinar alguma coisa, para ensinar coisas importantes em nossas vidas. E eu diria que talvez as grandes lições, os grandes aprendizados das nossas vidas, eles só vêm no momento de dor e de sofrimento, no momento de dificuldades. Parece que às vezes a gente só aprende mais nas dificuldades do que mesmo nos momentos em que as coisas são mais tranquilas. Às vezes temos dificuldade de aprender quando há apenas a bonança, né? Quando há apenas os dias bons. Mas os dias maus, as dificuldades, os obstáculos que enfrentamos em nossas vidas, eles são usados por Deus para nos ensinar grandes lições. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus é especialista em fazer isso, em usar as circunstâncias ruins, o nosso sofrimento, os nossos dias de dor. Deus usa isso para nos transformar, para moldar o nosso caráter, a nossa personalidade, para transformar as nossas vidas. Por isso que muitas vezes passar por problemas, dificuldades, não quer dizer que nós não estamos na direção de Deus. Muitas vezes isso vai ser algo que Deus vai usar para nos ensinar algo, e algo de grande importância para as nossas vidas. Mas a história conta também aqui no versículo 23, e eu queria que você guardasse essa informação. Preste atenção no versículo 23, que diz assim: despedida a multidão, ele, Jesus, subiu para o monte para orar à parte, e vindo à noite ele estava ali sozinho. Guarde esse versículo, porque é disso aí que depende a resposta, ou as respostas de Deus, de Jesus, para os nossos temores. Depende de oração, depende de comunhão com o Pai, depende de intimidade com Deus. E é isso que Jesus vai fazer quando manda os discípulos irem atravessar o mar da Galileia, e ele vai para o monte, num lugar onde ele ficasse sozinho, e ele vai orar. Ele vai ter o seu momento a sós com Deus. E daí vem a resposta para os nossos maiores temores, para as nossas dificuldades. Guarde aí essa informação. Mas vamos continuar. Versículo 24 e 25 vai dizer o seguinte. Vamos voltar para os discípulos.
O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Veja, o barco estava no meio do mar, no meio da travessia, no meio do caminho que eles tinham que percorrer ali para chegar ao outro lado do mar da Galileia. Na quarta vigília da noite, isso já era entre 3 horas da manhã e entre 5, 6 entre o amanhecer. Só para vocês entenderem, os judeus dividiam a noite em vigílias, eram 4 vigílias, cada uma com 3 horas. Então começava ali ao anoitecer, digamos que a partir das 18 horas, das 6 horas, e ali ia de 18 às 21 horas a primeira vigília, 21 horas à meia-noite a segunda vigília, de meia-noite às 3 a terceira vigília, e a quarta vigília das 3 da manhã até o amanhecer do dia, ali por volta das 5, 6 da manhã. Então, é por volta desse horário, na alta madrugada, das 3 horas em diante, que Jesus se aproxima do barco e vai até os discípulos andando sobre as águas. Mas observe que os discípulos começaram essa travessia no final do dia, ao cair da tarde, quando Jesus despede a multidão. E antes de fazer isso, ele já manda que os discípulos entrem no barco e vão e atravessem ali o mar da Galileia. Esse percurso que eles fizeram, ou melhor, que ainda não tinham completado, porque eles estavam no meio do percurso aqui, ele era feito normalmente, era um percurso de mais ou menos 8 quilômetros, que em condições normais, de barco ali, se atravessava num período de 2 a 3 horas. Então veja que agora já se passou a noite toda, a madrugada quase toda, eles já estão na quarta vigília da noite. Imagine que eles começaram esse percurso no comecinho da noite, ali às 18 horas, já está aí entre 3, 4, 5 da manhã e ainda estavam no meio. Por quê? Porque o vento era contrário, porque uma tempestade se levantava, as ondas eram contrárias a eles. O Evangelho de Marcos, no capítulo 6, 48, quando ele conta essa história, ele diz, queria que projetasse esse versículo, Marcos 6, 48, vê o que diz aí, ele chama a atenção para um detalhe. Olha aí, ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Um detalhe que Marcos diz, eles remavam com dificuldade porque o vento era contrário. É a mesma história aqui contada no Evangelho de Marcos. Então veja, eles passaram a noite, a madrugada praticamente inteira, remando, tentando atravessar, gastando quase que o triplo do tempo, até um pouco mais, para tentar chegar, e ainda estavam no meio do percurso. E aí, é na quarta vigília da noite que diz que Jesus vai até eles, andando sobre as águas, e vai ao encontro deles. Mas eu quero dizer a você o seguinte, que muitas vezes nós passamos por dificuldades. Se você tem enfrentado lutas, se você tem enfrentado dificuldades, se você tem medo que as coisas deem errado, se você se sente muitas vezes insegura com alguma situação, saiba que a solução está em Jesus. Mas saiba que ainda que pareça demorado, ainda que pareça que você está lutando, acabando-se as suas forças, saiba que Jesus chega no momento certo, no tempo certo. É o tempo que Deus chega. Muitas vezes esse tempo de luta, de remar contra o vento, de remar contra as dificuldades, os obstáculos, é o tempo que Deus está nos ensinando algo, é o tempo que Deus está nos fortalecendo, mas Ele está no controle de toda e qualquer situação. Ainda que pareça que demorou, mas Jesus chega no momento certo e chega na hora certa com a solução certa para as nossas vidas. E outra coisa, Ele vem andando sobre as águas, Ele vem acima dos problemas, Ele vem acima das dificuldades, Ele vem acima de qualquer que seja a situação, de qualquer que seja o motivo da nossa insegurança, da nossa fraqueza, qualquer que seja o motivo dos nossos temores, Jesus vem acima de tudo isso. Os discípulos estavam lutando contra o mar, mas Jesus vem andando acima, sobre o mar,
porque Ele vem acima de todos os problemas. É o que o texto nos ensina, o que o texto nos diz. O versículo 26 vai dizer o seguinte, continuando a história: quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se dizendo: é um espírito ou é um fantasma? E gritaram de medo. Veja, os discípulos ficaram perturbados, aterrorizados, e pensavam que poderia ser um espírito, um fantasma. É o que dizem algumas traduções, né? Exatamente desse jeito, poderia ser um fantasma. E eles gritaram de medo. E aí eu queria comentar uma coisa. Muitas vezes nós olhamos para os discípulos, mas aqui nós vemos que eles ainda carregavam, apesar de já estarem andando há um tempo com Jesus, mas ainda carregavam algumas superstições, alguns medos, algumas coisas que vinham ali da sua cultura. E muitos de nós também, em nossos dias, passamos por isso também. Quantas pessoas ainda supersticiosas, com medo de algumas coisas, né, de assombrações, de fantasmas. Pessoas que recorrem muitas vezes a coisas místicas e às vezes confundem isso com a fé, porque falta conhecimento da palavra de Deus. Faltava aqueles discípulos conhecer mais de Jesus, faltava eles compreenderem tudo o que Jesus era, e eles ainda não tinham compreendido. Por isso as dúvidas, por isso a confusão, por isso que o medo daquela hora ali se confunde com as superstições, e aí eles não percebem que era Jesus que estava ali se aproximando. Eles sequer reconheceram a sua voz, porque ele fala com eles. Alguns dizem, talvez estivesse ainda escuro, talvez eles não tivessem reconhecido visivelmente, mas eles não reconhecem sequer a sua voz, porque estavam aterrorizados, estavam com medo, e pensaram que poderia ser até uma assombração, como a gente diz. Mas muitas vezes as superstições, os costumes que temos, crenças que a gente tem do passado, muitas vezes até da nossa cultura, nos fazem muitas vezes, como diz a palavra de Deus, errar e achar que Deus precisa de certas coisas místicas para agir, quando Deus Ele é todo poderoso, e Deus ele age da forma que Ele quer, e Ele não está preso a certas superstições, a certos costumes que a gente às vezes, mesmo andando com Cristo, as pessoas às vezes têm uma dificuldade de se desprender dessas coisas. O medo impediu que eles reconhecessem Jesus. O medo muitas vezes impede que nós possamos enxergar, perceber tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Às vezes um temor. Tem pessoas que dizem, eu não sei se eu aceito a Cristo, se eu vou seguir a Cristo, porque eu não sei o que as pessoas vão falar, porque muitos vão me criticar, porque alguns podem zombar de mim, ou porque eu vou ser confrontado e talvez eu tenha que deixar algumas coisas, e isso é verdade. Mas se nós queremos seguir na direção de Cristo, se nós queremos seguir na direção de Deus para as nossas vidas, nós precisamos deixar esse medo de lado, esse temor de lado, para dar ouvidos à voz de Cristo. O apóstolo João, em sua carta, ele diz: o verdadeiro amor lança fora o medo. O amor de Deus, quando nós, de maneira a corresponder esse amor, a entender o amor de Deus em nossas vidas, quando nós tomamos a decisão de amar a Deus, de amar a Cristo, e ele disse: aquele que me ama é aquele que guarda, obedece os meus mandamentos. Quando nós tomamos essa decisão, o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Não há mais por que temer, porque estaremos seguros nas mãos daquele que nos ama, nas mãos daquele que nos guarda. E o medo não pode nos impedir de perceber, de enxergar tudo aquilo que Deus tem para nós. O versículo 27, continuando aqui, vai dizer o seguinte: mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eu gosto dessa palavra aí, que diz: imediatamente Jesus falou com eles. Imediatamente Jesus falou com eles. Sabe o que isso nos ensina? Que Jesus tem pressa em falar com você, que Jesus tem pressa de vir ao nosso encontro. Ele vai imediatamente e fala com os discípulos.
temerosos, gritando de medo ali, assustados, a noite toda lutando contra o mar, lutando contra a força do vento. Quantas vezes, irmãos, nós estamos lutando em nossas vidas, e Jesus, Ele tem pressa em falar conosco. Por isso Ele nos dá oportunidades de ouvir a sua palavra. Ele manda pessoas para nos compartilhar conosco a sua palavra. Ele usa situações, Ele usa várias formas. Que pegou. A Bíblia nos diz que a Bíblia fala, estava dizendo aqui que Jesus, ele imediatamente foi lá e falou com os discípulos. Ele imediatamente foi ao encontro dos discípulos. E ele tem pressa em falar conosco. Ele tem pressa em nos socorrer. Ele tem pressa em ser a resposta para os nossos temores. Ele tem pressa em estar em nossas vidas, em fazer parte das nossas vidas. Por isso, como eu dizia, essa palavra imediatamente, ela vai nos mostrar isso, que Jesus chega no momento certo, que Jesus chega na hora certa, e Ele vai até os discípulos e diz: olha, não temam, que eu sou eu, né? Eu estou com vocês. Mas eu quero dizer a você também o seguinte: tenha pressa em responder a Ele. Tenha pressa em responder a palavra que Deus manda até você. Tenha pressa em responder a Ele. Tenha pressa em confiar em Jesus. Porque assim como Ele tem pressa em vir ao nosso encontro, assim como Ele tem pressa em trazer a resposta, a solução para os nossos temores, nós precisamos também ter pressa em responder ao seu chamado, em responder à sua palavra. Porque a palavra de Deus diz, tem um texto que vai dizer assim: se hoje você ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Porque hoje este é o dia da salvação. Este é o dia que você tem a oportunidade de encontrar-se com aquele que vem ao seu encontro, com aquele que vem andando sobre as águas, aquele que vem acima dos problemas, dos seus temores, e dizendo: não tema, porque sou eu, como Jesus disse aí no versículo 25, nós vimos, aliás, no versículo 27, né, Jesus falou com eles dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mas vejam, irmãos, também o versículo 28 vai dizer o seguinte: e Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E aí a questão da dúvida. Muitas vezes os nossos temores são dúvidas que nós temos, dúvidas sobre muitas coisas. E essa afirmação de Pedro é mais uma prova de que havia ainda dúvida na vida daqueles discípulos. Muitas vezes nós ainda temos dúvidas em relação ao nosso compromisso com Deus, dúvidas muitas vezes dentro de nós que nos impedem de seguir a nossa vida na direção daquilo que Deus quer. Os discípulos ainda não tinham uma fé firme, uma fé amadurecida, embora eles já tinham presenciado vários milagres. Isso aqui acontece logo após Jesus multiplicar os pães e os peixes, né? Para mais de 5.000 pessoas. Aqui,
se a gente olhar a história aqui dos capítulos anteriores do livro de Mateus, Jesus já tinha aqui, inclusive, ressuscitado a filha de Jairo. E 3 deles estavam presentes, o próprio Pedro, Tiago e João. Aqui, inclusive, Jesus já tinha acalmado uma tempestade. Lembra daquela história que estavam no barco? Uma tempestade se levanta. Jesus dessa vez estava no barco, mas estava dormindo. E aí os discípulos vão lá, acordam ele. E aí ele ordena e o mar se acalma e o vento se acalma. E eles, quem é esse, né, que até o mar e o vento lhe obedecem? Isso já tinha acontecido. Mas veja a dificuldade daqueles discípulos de entenderem que aquele mesmo Jesus que havia acalmado uma tempestade dentro do barco ali com eles, era ele quem estava agora andando sobre as águas e dizendo: não temam, porque sou eu estou aqui com vocês. Porque eles ainda não tinham uma fé firme e madura, ainda tinham muitas dúvidas. Mas muitas vezes, irmãos, na nossa vida nós ainda também carregamos essas dúvidas. Às vezes a gente hesita em dar um passo a mais, em nos dedicar mais àquilo que Deus quer. Agora, muitas vezes não são dúvidas, muitas vezes é a falta de fé, porque são as duas coisas que Jesus fala aqui: falta de fé e duvidar, falta de confiança. E quando falta confiança, é porque falta intimidade, falta conhecimento, falta proximidade de Deus, falta relacionamento com Deus, porque quanto mais nós conhecemos, mais nós confiamos. Quanto mais nós temos intimidade e relacionamento, mais nós temos vivência com Deus, mais nós confiaremos nele. Por isso que os discípulos estavam com dificuldade até de reconhecer a sua voz, porque o medo, os temores, porque tantas coisas, as dúvidas, faltava ainda uma confiança firme. Esses homens foram transformados. Esse Pedro aqui que pede para andar sobre as águas, ele faz um teste, uma prova ali, mas isso mostra que ainda tinha dúvidas se era Jesus, a respeito de Jesus, enfim. Mas esse Pedro depois é alguém que, na sua vivência com Cristo, tem a sua vida transformada. E é esse Pedro que morre por amor a Cristo, que morre pela fé no Evangelho. É esse Pedro que depois a gente vai ver no livro de Atos, e os demais discípulos também, homens que foram tão transformados pela sua vivência com Deus, com Cristo, que eles agora não se importavam mais se a vida estava em risco. Eles agora diziam que, como o apóstolo Paulo diz: eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a carreira, o ministério, o serviço que recebi de Jesus Cristo. É Paulo, né, quem vai dizer também: já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. É Ele quem vai dizer também: olha, o morrer para mim é lucro, porque eu sei que quando eu morrer eu estarei com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, é o que ele diz. Só podemos chegar a esse nível de confiança, de fé, se de fato nós tivermos uma vida com Deus, de intimidade, de busca, onde aprenderemos a confiar totalmente nele. E aí, continuando aqui, o versículo 29 vai dizer o seguinte: e ele disse, Jesus responde a Pedro: vem Pedro, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e, começando a submergir, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Ao ver que o vento era forte, veja, Pedro deixou de olhar para Jesus, porque quando ele começa, Jesus diz: vem. Ele sai do barco e ele começa, e o texto diz aí que ele começa a ir até Jesus. E até aí tudo bem, Pedro começa a andar sobre as águas. Mas quando ele começa a olhar a força do vento, quando ele tira os olhos de Jesus e agora vai olhar para o vento, e que o vento era forte, ele começa a se afogar, ele começa a submergir, as águas começam a cobrir ele. E eu olho para essa história, às vezes eu fico pensando, o medo de Pedro era tão grande que ele esqueceu que sabia nadar, porque ele era pescador, então ele sabia nadar. Não é possível, né, que ele não soubesse, ele sabia nadar, mas o medo aqui tão grande, esqueceu que poderia nadar. Mas vejam, muitas vezes quando nós olhamos para o medo, para o vento,
para a força do vento, para os problemas, para as circunstâncias, nós esquecemos até daquilo que nós sabemos. Esquecemos até dos dons que Deus nos dá, das habilidades que Ele nos dá. Quantos cristãos que estão com os dons adormecidos, está igual a parábola do talento, com o seu talento, o seu dom, as habilidades que Deus lhe deu, e está lá enterrado. E aí, por que não está nadando, né? Por que não está ali lutando? Porque olhou para a força do vento, e o vento é forte, e o vento aqui vai representar tudo que vem contra as nossas vidas, tudo que vem contra o propósito, os propósitos de Deus em nossas vidas. Mas nós não devemos olhar para a força do vento. A palavra de Deus vai dizer que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós devemos olhar para Cristo. Diferente de quando começou a caminhada sobre as águas para ir até Jesus, Pedro vai olhar a força do vento e começou a se afogar. Você já se sentiu, ou tem se sentido talvez, fraco na fé? Sente-se desanimado? Tem gente que às vezes diz: eu tenho me sentido frio, eu tenho esfriado na minha fé. Tem se sentido desanimado? E aí eu pergunto: para onde ou para quem você tem olhado? Você tem olhado para as pessoas, para os defeitos delas? Porque nós somos especialistas, né, em olhar os defeitos dos outros, não os nossos, né, jamais, sempre os dos outros. Às vezes a gente acha defeito até onde não tem, ou mesmo que estejam lá os defeitos nos outros, e a gente olha para isso e dá uma importância tão grande a isso, que deixa que essas coisas comecem, sem a gente perceber, a nos afogar, a afogar a nossa fé, a atrapalhar a nossa visão, o nosso olhar para Cristo. Hebreus capítulo 12, 2 vai dizer lá: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E antes ele vai dizer que nós devemos deixar todo o peso, todo o pecado, tudo que nos embaraça. Ele diz: deixar tudo isso, todo o pecado que nos assedia constantemente, ele diz, e seguir a nossa caminhada olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Para onde a sua atenção está voltada? Aonde você tem dedicado as horas do seu dia? Cadê o celular? Isso é complicado. Tem sido complicado nos nossos dias, né? Esse aparelhozinho aqui tem complicado as nossas vidas, tem tomado a maior parte do nosso tempo. Eu estava vendo essa semana, assistindo um vídeo no celular, né? E uma jornalista falando sobre, ela estava tratando de algum assunto, eu não vou lembrar direito o que era, mas era alguma coisa do dia a dia, de notícias, e ela dizendo, né, dando como se fosse um testemunho nela, dizendo: olha, eu cheguei em casa um dia e peguei o celular, fui abrir o Instagram. Ela disse: eu fui olhar algumas coisas, e ela disse: de repente, quando eu observei, o dia estava amanhecendo. Ela disse: fui trabalhar no outro dia com um cansaço terrível, porque passou horas, de repente a madrugada, e se distraiu. E ela mostrando isso, né, que esse nosso... E não era cristã essa pessoa que eu estou falando, viu? Mas era um jornalista falando isso. Mas veja, meus irmãos, quanto nós às vezes temos dedicado do nosso tempo e a gente nem percebe, o tempo passa e a gente vai dizer: eu não tenho tempo. Nós temos tempo. Jesus despede a multidão. O começo dessa história, Jesus, em primeiro lugar, ele sabe da notícia da morte de João Batista, e ele vai para um lugar deserto para orar, e também ali ele estava triste pela morte de João Batista. Foi assassinado por Herodes. E aí, o que acontece é que a multidão acha Jesus e vai lá, e levam os enfermos, né, pessoas ali para ele curar, e aí ele atende a multidão. Ele não conseguiu ficar só por muito tempo. Mas depois de tudo isso, e ele ensina, e ele cura pessoas, e ele faz milagres ali, ele multiplica os pães e os peixes. Depois de alimentar aquela multidão, ele manda que os discípulos cruzem ali o mar da Galileia sozinhos, né? Obriga eles a irem no barco, e agora ele vai ter um momento sozinho com Deus. E ele começou ali do final do dia, e quando ele vai encontrar os discípulos, a gente já viu que é a partir das 3, 4 da manhã. Mas ele encontrou um tempo de estar a sós com Deus. Ele, o Filho de Deus. Então,
Por isso que eu falei no começo, é importante entendermos que a resposta para os nossos temores está na nossa relação com Deus. Por isso que Jesus vai lá se encontrar com Deus, vai para um lugar onde estava somente Ele e Deus. Portanto, eu pergunto, para onde você tem olhado? Sua atenção está voltada para quê? Você anda sobre, acima dos problemas, ou olha para eles e deixa que eles lhe afoguem, que eles cubram a sua vida, que eles lhe deixem desanimado? Como andar acima dos problemas? Olhando para aquele que anda acima das águas, olhando para aquele que vem acima dos problemas dizer: não tema, tenha bom ânimo, que eu estou com você. E esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus, andando, vivendo na direção de Jesus. E se os problemas, se as dúvidas, se os medos, porventura como foi com Pedro, se eles começarem a lhe afogar, faça como Pedro, clame ao Senhor. O versículo 30 vai dizer aí: mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e, começando a submergir, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Se você em algum momento da sua vida tem sentido que os problemas, que as coisas estão a ponto de afogar você na sua fé, de lhe deixar inseguro, temeroso, faça como Pedro, clame ao Senhor Jesus Cristo e diga: Senhor, me salva, me socorre. E olha o que diz o versículo 31. E imediatamente Jesus estendeu a sua mão, segurou-o e disse-lhe: ó, voz de pequena fé, por que tu duvidaste? Veja, mais uma vez, imediatamente Jesus estende a mão e segura Pedro. Sabe o que é que nós aprendemos com isso? Que há salvação imediata para quem clama a Jesus, que há socorro imediato para quem clama a Jesus Cristo. E aprendemos também que Jesus tem pressa em estender a mão para nós e tem pressa em nos segurar, em nos socorrer, em nos salvar. Portanto, clame a Ele, diga: Senhor, salva-me, socorre-me. Mas vejamos o final do versículo 30, o que Jesus disse a Pedro, Homem de pequena fé, por que você duvidaste? E aí, como eu já havia dito, esse mesmo Jesus havia acalmado uma tempestade dentro do barco com os discípulos. Mas Pedro olhou a força do vento e acabou duvidando. O que faltava para aqueles discípulos? O que falta para nós hoje para ter essa confiança? Lembra do que eu falei lá no comecinho, no versículo 23, onde Jesus vai, e para um lugar deserto e vai orar. O que faltava para aqueles discípulos era exatamente o que muitas vezes falta para nós hoje também: oração, comunhão com o Pai, intimidade com Deus. Falta muitas vezes conhecer Deus, conhecer Jesus Cristo. Isso a gente só consegue se a gente buscar, se a gente encontrar um tempo dentro do nosso tempo para dedicar a Ele. Isso não é impossível. Na verdade, esse é o propósito de Deus para as nossas vidas, porque Jesus disse em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, uma vida plena. Em João 17:3 ele diz: e essa é a vida eterna, a vida que eu vim trazer a vocês. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é a vida de conhecer Deus, de conhecer Jesus Cristo. Faltava a Pedro e aos outros discípulos conhecer mais Jesus, confiar que estavam seguros, seguindo a direção dada por Jesus. Faltava confiar que eles não estavam sozinhos. Portanto, para concluir, do que você tem medo? Queria convidar o grupo de louvor, o pessoal do louvor, para a gente cantar. Do que você tem medo? O que lhe deixa inseguro? O que é que mexe com você, que deixa você muitas vezes se sentindo uma pessoa insegura, uma pessoa ansiosa? Suas lutas, suas dúvidas, seus temores, seus conflitos. Jesus Cristo é a resposta para os seus temores, todos eles.
Jesus Cristo é a resposta para os nossos temores. Clame a Ele. Faça como Pedro, né? Diga a Ele: Senhor, salva-me, socorre-me. E Ele imediatamente lhe estenderá a mão e segurará e lhe salvará, porque Ele tem pressa em falar com você. Ele tem pressa de ir ao seu encontro, mas Ele tem pressa de lhe salvar e de lhe socorrer. Ele tem pressa. Por isso que imediatamente Ele vem ao nosso encontro. Nós vamos cantar, medite na letra dessa canção e saiba que, clamando a Cristo, você está seguro, está guardado por Ele. Vamos cantar. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos.
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Imediatamente Jesus vai ao encontro das nossas vidas. Imediatamente, quando Pedro clamou, ele estendeu a sua mão e o segurou, e o salvou, e o socorreu. Imediatamente ele foi ao encontro dos discípulos naquele barco que estava sendo ali levado pelas ondas, e disse: não temam, eu estou com vocês, sou eu. E a mesma coisa ele diz para nós hoje também. Imediatamente ele tem pressa em falar conosco, ele tem pressa em nos socorrer, mas ele tem pressa em ouvir o nosso clamor, porque a palavra de Deus diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está lá em Romanos 10:13. Se você ainda não clamou ao Senhor, se você ainda não disse: Senhor Jesus, vem ser o Senhor da minha vida, tenha pressa, porque ele tem pressa em lhe salvar. Ele tem pressa em fazer parte da sua vida. Ele tem pressa porque Ele ama, porque Ele deseja, que a palavra de Deus diz, o Senhor deseja que todos cheguem ao arrependimento, que todos sejam salvos. Portanto, não perca tempo. Se hoje você ouviu a voz do Espírito Santo de Deus, se a palavra de Deus falou ao seu coração hoje, tenha pressa e diga: sim, Senhor, eu quero te seguir. E eu quero perguntar, nem sempre eu faço o apelo, nem sempre eu faço o convite, mas hoje eu queria perguntar a alguém que, ouvindo a palavra do Senhor, hoje tem pressa e diz: Senhor, eu quero seguir ao Senhor, eu quero que o Senhor Jesus seja o Senhor da minha vida, salva-me, socorre. O Senhor sabe quais são os meus temores, quais são as dificuldades que eu tenho. Você só precisa clamar a Ele. Então, alguém eu queria perguntar, levante sua mão, nós queremos orar por você. Não é a decisão, como eu sempre digo, que você está decidindo pela Igreja Batista Emanuel. Não, você está decidindo por Jesus Cristo. Você está dizendo a Ele: sim, Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Senhor, como Pedro clamou, você estará dizendo: socorre-me, salva-me, eu preciso do Senhor. Alguém que deseja dizer sim para Jesus hoje, levante sua mão, nós queremos orar por você. Não é para lhe constranger, não é para lhe envergonhar, nem lhe deixar nervoso. É apenas para orar por você, para estar junto com você nessa caminhada. Alguém que deseja aceitar Cristo, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida, levante sua mão, demonstrando que você está dizendo sim, porque Ele diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Alguém nessa noite? Nós vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, Deus maravilhoso, obrigado, porque o Senhor tem pressa em vir ao nosso encontro, em falar conosco, em nos socorrer, em nos salvar. Obrigado porque a Tua palavra, ó Deus, ela fala conosco, ela é a Tua vontade, ó Deus. E nós cremos, ó Deus, que essa palavra, ela não volta vazia como ela nos ensina, mas antes ela faz aquilo que Te apraz, aquilo que é da Tua vontade. Então, Senhor, que o Teu Espírito Santo faça a obra, porque é Ele quem convence cada um de nós do pecado, é Ele quem nos convence, é Ele que nos dá o entendimento da Tua vontade. Aqueles que ouviram a Tua palavra nessa noite, que possam dizer sim para o Senhor, que possam abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu quero Te seguir a partir de hoje. E aqueles Teus filhos, Tuas filhas, que por vários motivos, ó Deus, talvez têm se sentido desanimados, têm muitas vezes se sentido entristecidos, sejam quais forem os motivos, que nessa noite possam, ó Deus, voltar-se para o Senhor, que nessa noite possam, ó Deus, não permitir mais que os temores, as dúvidas, os conflitos, seja o que for, venham a submergir, a afogar a sua fé, mas que possam olhar para Ti e dizer: Senhor, salva-me, socorre-me, eu quero voltar a me alegrar em Tua presença, a estar em alegria, em comunhão com os meus irmãos. Eu quero voltar a ter a alegria de andar com o Senhor. Que seja uma noite, Pai, de salvação e de reconciliação
É assim que nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, queria passar algumas comunicações para os irmãos.